Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente no meu canal. É, Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Tatiana, sou farmacêutica, bioquímica, generalista e perita criminal. Um pouquinho de mim, eu me formei na Universidade Paranaense do Paraná, na Unipar, e resido aqui em Paranavaí. Bom, o intuito do meu canal, o intuito de fazer esses vídeos para vocês é para alertar, melhorar, incentivar e trazer um algo a mais para aqueles que são da área da saúde, de qualquer parte e de principalmente de nós farmacêuticos, né? Como eu já comentei a vídeos anteriores, ao longo da trajetória, eu vou contar as minhas experiências, o lado bom, o lado ruim, positivo, é, contar histórias que aconteceu dentro da farmácia, algumas não tão boas, alegres, algumas outras tristes, né? Hoje eu vim falar com vocês a respeito da dispensação correta e consciente dos medicamentos. É, Alguns meses atrás, acho que uns 3 meses atrás, em um caso que aconteceu em Goiás, um bebê de 2 meses, ele morreu por ingerir um colírio, que é o tartarato de brimonidina, que teria sido vendido por engano em uma farmácia de Formosa. Então, esse bebê, ele veio a óbito por conta de um erro que aconteceu dentro do ambiente, né? Dentro do ambiente da farmácia. Para que serve a brimonidina? A brimonidina é um colírio que ele é usado para pacientes com glaucoma e pressão ocular. Então, ele não deve ser administrado em bebês recém-nascidos. Ele tem o critério dele lá de uso e a faixa etária correta. No caso, a história aconteceu o seguinte: o bebezinho de 2 meses, ele vinha passando por enjoo, não estava legalzinho, e o médico prescreveu o bromoprida. O bromoprida é um medicamento indicado para náusea e vômito. O avô dessa criança foi até a farmácia, levou a receita e pelo a pesquisa que eu fiz para saber como que foi o desenrolar da história, a receita estava legível, era uma letra feinha, mas estava legível lá, estava escrito bromoprida, a quantidade de gotas certinho. O caso foi que o atendente foi na prateleira, pegou o tartarato de brimonidina, dispensou, colocou a quantidade de gotas. O avô pegou o medicamento, não viu que era diferente do que estava escrito na receita, levou para a mãe também não viu que era um medicamento diferente e administrou as gotinhas necessárias que o médico tinha prescrito. Então, a criança, ela passou a ter dificuldade na respiração, diminuição do batimento cardíaco, coma, pressão. Na verdade, a criança veio a óbito por parada cardiorrespiratória, né? É lamentável o que aconteceu, né? E eu trago esse caso para mostrar para vocês a gravidade de se dispensar um medicamento errado. Qual que é a nossa função como farmacêutico dentro de uma farmácia? É atender, orientar, ensinar, coordenar aquilo tudo, ficar de olho em tudo que está acontecendo ali. Você é responsável por aquele ambiente, por aquelas pessoas que estão trabalhando ali. Você como farmacêutico, né? Por que a lei não permite que uma farmácia funcione sem o farmacêutico dentro? Por quê? O farmacêutico é responsável
ele sabe de medicamento, de interação, do que a necessidade do cliente, a necessidade da pessoa, né? E com uma experiência que tem ali, é passado tanto na faculdade quanto depois que a gente se forma, a empresa na qual a gente trabalha também bate muito na tecla a respeito disso, da conferência. Então, foi aí uma sequência de erros que, se a gente parar para pensar, passa por alto, né? O erro já começa ali na hora que chega a mercadoria e vai guardar o medicamento. A reportagem na qual eu acompanhei diz que o tartarato de brimonidina estava do lado do bromoprida. E eles eram do mesmo laboratório. Então, grande parte dos erros na dispensação acontece por causa disso. Principalmente com os medicamentos genéricos, porque eles têm as caixinhas idênticas, às vezes o tamanho é igual, mas não se atenta ao nome, ao que está escrito ali. Então, aí que entra a importância da conferência. Os balconistas e todos da equipe devem estar instruídos a fazer a conferência. Pegou a receita, não importa se é controlado ou se é apenas um colírio ou se é apenas um medicamento para vômito, como aconteceu, né? Uma coisa tão simples levou para uma fatalidade, né? Um bebezinho de 2 meses perdeu a vida. Então, o que se deve ser feito? Na hora que chegou a mercadoria, ter mais atenção na hora de guardar os medicamentos na prateleira. O ideal seria que todos fizessem esse trabalho de guardar os medicamentos. Às vezes as pessoas reclamam assim, mas eu tô lá e eu passo o dia inteiro guardando medicamento. Gente, quando eu fui pro balcão, eu tive a mesma ideia, mas com o passar do tempo eu fui analisando. Eu guardando, eu sei aonde que tá cada coisa e eu consigo identificar a diferença de uma para outra. Então, o cuidado já começa aí, na hora de guardar. Segundo, a conferência. O farmacêutico está ali dentro da farmácia, ele está ali justamente para isso. Você, balconista, você, responsável, gerente, às vezes tem um pessoal do caixa que vem ajudar no atendimento, que acontece muito. Peça a conferência do farmacêutico. Ele tá lá para isso. Ele tá lá para verificar. Ele vai te dispensar uma atenção melhor para você. Ele vai olhar se você pegou o medicamento correto, a dose. Ele vai analisar talvez uma possível interação medicamentosa, coisa que talvez um balconista não esteja preparado para isso. Não duvido que esteja, porque tem muito balconista aí que eu pago pau, porque é muito inteligente, tem muita bagagem. Eu mesmo, assim que me formei, eu tive auxílio de muito balconista bom. Então, não menosprezando os balconistas, mas tem que ter a conferência. E vice-versa, porque nós somos imperfeitos. Eu sou imperfeita. Eu já dispensei medicamento errado. E o sentimento é horrível de você parar para pensar, meu Deus do céu, se a pessoa tomar aquele medicamento naquela dosagem, pode causar isso, pode causar aquilo. É um desespero tão grande, é horrível. O sentimento não é legal, não é legal. Então, eu sempre digo assim, que errar é humano, persistir no erro é burrice. Então, a cada erro, a gente tem que melhorar. A gente tem que procurar maneiras de acertar aquilo ali. Então, o segundo passo seria a conferência. Pedir, não tá o farmacêutico presente ali, pede pro coleguinha do lado, pro outro balconista, confere isso aqui comigo, mesmo que você tenha certeza que você tá dispensando certo. Porque várias vezes eu tive certeza de que eu estava dispensando certo. E quando eu fui ver, a caixa era igual, a única diferença é que 1 miligrama era 50 e eu vendia de 25.
né? Alguns casos não vai fazer mal, mas não é o certo. Cada pessoa tem a sua patologia, cada pessoa tem a sua necessidade. E nesse caso que aconteceu em Goiânia, é Goiânia? Em Goiás, nesse caso que aconteceu em Goiás, a mãe relata que o sonho dela era aquele menininho, aquele bebezinho. Então imagina o sentimento de culpa que a gente não vai carregar pro resto da vida, né? E fora que esse farmacêutico dessa farmácia lá, desse lugar, ele tá passando por processo, né? Farmácia, farmacêutico, balconista. Foi aberto uma investigação para apurar o que realmente aconteceu e os responsáveis vão ser punidos. Qual que seria a punição? Nossa, inúmeras, infinitas. Você perdeu seu CRF, você perder seu trabalho, você perder sua credibilidade, sua confiança. Ah, eu não vou lá naquela farmácia porque tem aquele farmacêutico, aquele balconista lá, eles são desatentos, né? Vai que me vende um medicamento errado. Então, assim, a gente perde a confiança, né? Então, há grande importância em dispensar correto. E outra coisa também, procurar saber para que serve cada medicamento. Às vezes, em situações, em farmácias, que é possível armazenar por patologia, né? Ah, tem a seçãozinha lá dos colírios, tem a seçãozinha lá dos antieméticos, que no caso bromoprida é para náusea e vômito. Tem farmácia que é possível fazer essa separação. Algumas têm rede grande que tem o padrão lá por ordem alfabética, colocar numa ordem lá que não fique um próximo do outro de como ficou, porque acabou levando a uma tragédia, né? Nesse caso, foi uma sequência de erros, né? Erro do farmacêutico, erro do balconista, que não se atentou, talvez o farmacêutico que não conferiu, o avô que não percebeu, a mãe que não percebeu, foi uma sequência de erros. Errar, todo mundo erra. Então, infelizmente, através desse erro, eu venho aqui, e não foi comentado só aqui, no nosso meio de farmácia, hospital, enfermeiros, foi bastante comentado por conta dessa perda desse bebezinho, por conta de uma medicação errada. Isso pode acontecer dentro do hospital, né? Enfermeiro, médico, trocar a medicação, dar uma dosagem mais alta, uma dosagem mais baixa. Tem a questão também da prescrição, gente. Vou falar também com vocês a respeito disso. Sobre na hora de dispensar determinado medicamento, existe uma lei hoje que os médicos têm que prescrever digitado. Existe. Mas essa lei, ela ainda está engatinhando, assim. Os médicos começaram há pouco tempo fazer isso. O que melhorou na pandemia foi isso, né? Porque daí eles faziam receita digital e ficava mais fácil do paciente pegar a receita, não precisar ir na clínica, ele mandava por e-mail, WhatsApp. Então isso tem melhorado bastante, mas ainda existe médicos que ainda prescrevem, né, a punho, e a letra é horrível. Então nós, farmacêuticos, atendentes, nós temos que ter uma atenção especial nisso daí. Porque às vezes chega a receita, você lê e fala, meu Deus, parece que a pessoa psicografou, né? Baixou o Chico Xavier lá e a pessoa fechou o olho e foi escrevendo. Porque tem muita receita ilegível. Eu consegui ver na internet essa receita do bromoprida lá, que foi trocado pela brimonidina. A letra do médico não era uma das mais bonitas, mas também era bem legível. Então, nesse caso, foi um grande erro mesmo
da equipe ali de balconista, farmacêutico daquela farmácia. Então, assim, a dica que eu dou quando vier uma receita escrita a punho, né? E você não entendeu o que está escrito, faça a dupla e a tripla conferência. Fulano, você entendeu o que está escrito aqui? Se o fulano falar o mesmo que você entendeu, beleza. Mas mesmo assim, peça uma segunda opinião. Fulano, o que você entendeu aqui? Fulano fala, entendi isso. Foi o mesmo que você entendeu, foi o mesmo que o outro entendeu. Aí você volta no paciente e fala, fulano, você foi ao médico por quê? O que você está sentindo? Ele vai dizer e você vai associar uma coisa na outra, você vai descobrir o medicamento que está escrito ali. Na dúvida, eu achei, veio escrito lá, vou usar o exemplo do bromoprida. Veio escrito bromoprida, mas eu entendi outra coisa, brimonidina, usando, né, de novo. E o fulano entendeu bromoprida, o outro fulano entendeu outra coisa. Não dispensa, tá? Ou você pode ser camarada aí com o seu paciente, ligar na clínica, se identificar, né? O mais cordial e respeitoso possível e pedir, olha, tem como olhar no prontuário do fulano, ver o que o médico prescreveu, que a gente não está entendendo, tudo dentro com respeito e calma, porque assim, querendo ou não, existe aquela rivalidade entre farmacêutico e médico, que hoje também está melhorando bastante, graças a Deus, porque os farmacêuticos em geral estão se atualizando, estão se achegando mais assim com próximo dos médicos, trabalhando junto. Pelo menos aqui na minha região, eu me dou muito bem com os médicos daqui. A gente troca bastante ideia, a gente conversa, porque eles frequentam bastante aonde eu trabalho. Então, às vezes, a gente acaba trocando uma ideia e, como eu falo para todo mundo, né? A gente nunca sabe tudo. Todo dia é aprendizado e você tem que ter humildade para aceitar isso. Aquele ser humano que fala, eu sei tudo, ele não sabe nada. Nada, nada, nada. Então, é importante isso. Então, não entendeu? Liga, se foi a consulta, foi lá na UPA, foi no pronto-socorro, foi lá no hospital, tenta descobrir o telefone, porque às vezes aquele paciente, ele veio de lá de longe, com aquela receita, ele tá passando mal. Então, assim, mostre empatia com aquela pessoa e mostre que você tá fazendo um bom trabalho, que você não vai dispensar aquilo que você acha que tá escrito, né? E é uma maneira também talvez do médico falar, pô, o farmacêutico lá, ninguém entendeu minha letra, então acho que tá na hora de eu melhorar um pouquinho, né? E, e é isso. Com relação a medicamento também, dentro dessa coisa de dispensação errada, troca, existe também os medicamentos que nós temos em casa. Dentro desse assunto todo, eu acabei pesquisando e vi que o índice de intoxicação em crianças por medicamento em casa também é grande, né? Os pais tendem a deixar os medicamentos, tanto dos filhos como dos adultos, numa caixa só. Entendam uma coisa, a criança ela não pensa igual a gente, né? Às vezes, por exemplo, a criança tá com febre, tá com alguma coisa, e você fala assim: vem, filho, vem cá, vem tomar umas gotinhas, que é docinho, que esse remédio é gostoso. E às vezes né? E você deixa lá em determinado lugar, no alcance que ele possa pegar. O que pode acontecer? Às vezes a criança, no decorrer do dia ali, ele sente que doeu um pouquinho a barriguinha, doeu um pouquinho a cabeça, ele vai lá, pega o remédio e toma. Vai fazer mal? Vai matar?
Por ser um medicamento infantil, ele pode vir a ter uma intoxicação, parar no hospital, talvez não venha a óbito igual esse bebezinho. Mas se no meio desses medicamentos todos lá tem um medicamento de um adulto e ele vai lá e toma o medicamento desse adulto, nós sabemos que o que mata não é o remédio, é a dose. Em alguns casos é o remédio, né? Lógico, você tá tomando, em vez de você tomar um remédio para gripe, você vai tomar remédio para o coração, você vai ter uma parada cardíaca, sim, mas grande maioria o que mata é a dose. Então a criança foi lá e tomou um medicamento de um adulto. Pode vir a óbito, sim, ele tá tomando uma dosagem que é elevada. E ainda tá tomando às cegas, porque às vezes aquele xarope, aquele remédio, é 5 ml, é 3, a criança vai lá e enche o copinho, toma. Ah, é gostoso, vou tomar mais um pouquinho. Então tem essa questão assim de deixar os medicamentos que estão em casa fora do alcance das crianças e separar a caixinha de medicamento das crianças e a caixinha de medicamento dos adultos. Porque se Deus o livre acontecer alguma coisa, o risco de algo fatal é menor. A gente sempre tem que pensar nisso. O ideal seria que não houvesse isso, né? Colocar num lugar que eles não têm acesso de jeito nenhum. Mas, assim, tem crianças que superam o nível aí de inteligência, de esperteza, e passa a perna no pai, na mãe, acha o remédio, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quem tem criança é aquele velho ditado, tem que dormir com um olho aberto e um olho fechado. E o que mais? Dentro desse assunto também, pesquisando algumas aulas que eu assisti, aconteceu outros casos de que crianças tomaram medicamentos, tomaram colírios no lugar de medicamento normal, uma gotinha para gases, uma gotinha para dor, uma gotinha para náusea e vômito. Então, assim, eu vi que isso não foi novidade, já vinha há um bom tempo. Então, a gente tem que se conscientizar e passar para as outras pessoas a importância do policiamento dos medicamentos. Medicamentos, eles são tão benéficos, mas que ao mesmo tempo são tão perigosos. Então a gente tem que cuidar muito com relação a isso. Então, o assunto de hoje era isso mesmo, com relação à dispensação, ter mais atenção na hora de dispensar o medicamento, ter mais atenção na hora de armazenar esse medicamento, fazer a conferência, a dupla conferência e, se possível, a terceira conferência. Ficou com dúvida do que está escrito lá, não dispensa. Se conseguir falar com o médico e identificar qual que é o medicamento, ótimo. Se não conseguir, não dispensa. É triste falar para o cliente, olha, infelizmente eu não consegui identificar, mas com jeitinho você explica, olha, eu não entendi e na dúvida eu não vou te vender, porque se caso for um outro medicamento na qual eu tô achando que pode te causar algum mal e vir a dar alguma sequela, alguma coisa. Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, né? E até o próximo.